Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Que tempo precioso estamos vivendo. Eu estava ali olhando, vendo o recado do Clube do Livro. Eu digo, é o Clube do Livro ou do bolo, né? Só apareceu a foto do bolo. Mas a gente estava discutindo um livro mesmo, viu? Inclusive eu consegui participar hoje. Participamos... Porque um livro muito especial, eu estava comentando com eles, né, que desde a minha adolescência, eu comecei a ler os livros do irmão Reagan e, esperto, né, comecei pelos fininhos, né, e O Homem em Três Dimensões, Pensamento Certo ou Errado, livretos tão pequenininhos, né, mas de um conteúdo tão rico, tão abençoador, e eu quero estimular você também a que você possa dedicar-se à leitura. A nossa livraria, o nosso Verbo Shop tem excelentes títulos e você pode começar pelos menores, pelos mais finos, meu irmão, e com certeza isso vai causar um impacto na sua vida, vai causar um impacto no seu desenvolvimento espiritual, vai te abençoar muito. E também te convido a fazer parte do Clube do Livro. É um momento muito agradável onde nos reunimos para discutir aquilo que lemos. Tem um momento de bolo também, de confraternização, mas com certeza tudo isso é para edificar você, para que você possa continuar crescendo com aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Quero também falar para vocês, nós tivemos durante essa semana também acontecendo o nosso Centro de Cura, já é a terceira edição. Já é a nossa terceira edição do Centro de Cura. Através do Centro de Cura, nós temos abençoado a vida de pessoas em condição de enfermidade, pessoas doentes, adoentadas, têm recebido a palavra de Deus, têm recebido a oração, estão sendo curadas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nos espalhando em todas essas áreas, em todas essas frentes, para abençoar cada vez mais pessoas, amém? Gente, muito obrigado, pode sentar. Glória a Deus. Estamos encerrando o mês de junho e eu creio que o Senhor tem uma porção abençoadora para entregar a minha vida e a sua vida nessa noite. Eu espero que o seu coração esteja bem aberto para receber a palavra de Deus, porque o Senhor vai falar conosco uma vez mais. Amém? Quero orar com você para nós iniciarmos esse momento. Pai, muito obrigado. Nós te reconhecemos mais uma vez nessa noite. Reconhecemos que o Senhor foi quem nos trouxe até aqui. Reconhecemos que o Senhor é quem tem nos fortalecido. Reconhecemos a boa mão do Senhor sobre nós nesse lugar. E Pai, eu creio que nós não estamos aqui reunidos em vão, não estamos aqui reunidos sem um propósito, mas estamos reunidos, Pai, para honrar o Teu nome. E eu creio, Senhor, que nesse ajuntamento santo, o Senhor derrama da Sua graça. Nesse ajuntamento santo, o Senhor estende a Sua mão. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, a Sua mão manifestando curas, manifestando prodígios nessa noite sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu creio, Pai, na Tua unção, nos tocando mais uma vez para recebermos da porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, amém, queridos? Ao longo desse mês nós temos falado sobre fé, uma fé arretada, mas sabe, irmãos, eu quero te lembrar isso. A fé não é apenas um título de um mês, a fé é o que move ou que deveria mover as nossas vidas. E eu posso dizer para você que nós estamos vivendo em um tempo onde a fé é essencial, extremamente necessária para conduzir a nossa vida em tempos difíceis. Em tempos como esse que estamos vivendo, homens cheios de fé vão conquistar o que Deus colocou no coração deles. Em tempos como esse, e eu vou te dizer, por que falando em tempos como esse, pastor? Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão tentando prender as outras, onde as circunstâncias estão se levantando para prender as pessoas no medo, para prender as pessoas, enclausurar pessoas no medo. E eu vou te dizer uma coisa, o medo é o oposto da fé. O medo é literalmente o oposto da fé. Eu vou te dizer, não é nem a incredulidade o oposto da fé,
Porque a fé é acreditar naquilo que Deus disse na sua palavra. O medo é acreditar naquilo que o mundo está dizendo para mim e para você. Amém? E eu vou dizer isso para você. Você não vai ter uma fé alinhada com a palavra de Deus ouvindo as notícias da televisão. Você não vai ter uma fé alinhada com a palavra de Deus ouvindo as notícias que estão passando no Instagram, ou no TikTok, ou em qualquer outra rede social. Você não vai ter uma fé alinhada com a palavra de Deus, enchendo a sua vida de informações quaisquer que sejam, que não estejam alinhadas com a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como o mundo tem uma notícia para dar a você, assim como as redes sociais estão cheias de informações a compartilhar com a sua vida, Deus tem uma notícia nova para você. Deus tem uma informação nova para você. A palavra evangelho significa literalmente boas novas. A palavra evangelho significa literalmente boas novas. A Bíblia pode ser a mesma, mas o poder que acompanha ela é novo. A Bíblia pode ser a mesma, mas a graça que se derrama sobre esta palavra é nova a cada dia. Então tem uma porção nova hoje preparada para você. Ainda que o texto seja igual, ainda que o texto seja o mesmo, mas existe um Espírito que torna nova todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E eu creio que nessa noite o Senhor vai nos inspirar mais uma vez a andarmos pela fé e não pela vista. O Senhor vai... E é interessante, eu penso nisso, irmãos, falar sobre fé em uma igreja conhecida como a Igreja da Palavra da Fé. Mas é exatamente isso. Eu vejo muitas pessoas procurando, eu vou chamar de novidade. Eu quero ver o que é que está acontecendo de novo. Não tem nenhum problema em desejar coisa nova. O que eu e você não podemos é desprezar o que é o princípio em busca de algo que seja novo. Porque o princípio não muda, ele pode ter uma embalagem nova, ele pode ter uma nova forma de ser apresentado, mas o princípio não muda. Os princípios são eternos. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala que o justo deverá viver pela fé. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas eu tenho um apreço muito grande por esse texto. Porque aquele que crê que Ele existe, a Bíblia diz que Ele se tornará galardoador. Crer em Deus nunca vai ser prejuízo para a sua vida. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava esses dias vendo um corte de uma entrevista, de uma conversa entre um cristão, né, eu vou dizer assim, ele é um cientista cristão e um cientista não cristão. E eles discutindo no bom sentido, né, não estavam brigando não. Ambos eram muito educados, mas eles tratando de coisas diversas, um tentando provar, né, por A mais B que Deus não existia, o outro tentando provar por A mais B que Deus existia, e sempre vai ficar esse impasse, né? Porque na força do argumento não ganha a verdade, ganha quem tem o melhor argumento, mesmo que seja mentira, infelizmente. Mas, voltando aqui ao assunto, eles não chegaram, digamos assim, ninguém venceu, até que o cristão olhou para ele e disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos empatados. Estamos empatados, nem você me convence, nem eu te convenço. Aí ele disse assim: agora veja, se você tiver certo e Deus não existir, então a gente continua empatado. Porque se eu ou você morrermos, não vai dar em nada. Agora ele olhou para ele e disse: agora se eu tiver certo e Deus existir, e os céus estiverem me aguardando,
eu saio ganhando e você não. De eternidade a eternidade, o justo viverá pela fé. E quero dizer mais uma vez, em dias como esse que estamos vivendo, onde tudo aponta para coisas ruins, onde estamos rodeados de coisas negativas, estamos rodeados de doenças, estamos rodeados de más influências, estamos rodeados do perigo, estamos rodeados de coisas ruins. Meu irmão, sem fé, é coisa de louco. Mas eu quero dizer uma coisa para você, no meio desse ambiente que parece ser inóspito para nós, a fé nos guardará e nos manterá avivados e alegres para provarmos do que Deus tem para a nossa vida. Não tenha medo dessa geração, não tenha receio de viver no meio dessa geração, porque foi para um tempo como este que Deus nos levantou, foi para um tempo como este que Deus está nos enchendo de fé, para eu e você sermos uma resposta de Deus para aqueles que precisam. Eu e você não somos do time daqueles que retrocedem, eu e você não somos do time daqueles que olham para trás, eu e você fomos chamados por Deus para sermos daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que não olham para trás, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Eu não sei o que pode estar afligindo você nesses dias, mas eu sei de uma coisa, pela fé você vai vencer qualquer obstáculo. Eu não sei o que se apresentou diante de você para tentar paralisar a sua vida, mas pela fé nós vamos sair vitoriosos de qualquer situação. Pela fé nós vamos derrotar os problemas, pela fé nós não nos calaremos, pela fé viveremos ainda os melhores dias da nossa vida, pela fé a tristeza não irá nos abater, pela fé a doença não vai nos matar, pela fé nós viveremos dias gloriosos. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, por favor. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo a você. Essa mensagem, ou essas palavras, podem parecer apenas estimulantes para você, mas elas são carregadas do Espírito de vida. Essa mensagem pode parecer apenas motivacional para você, mas elas estão carregadas com o Espírito de vida. É por isso que onde havia morte sobre você, está dando lugar nessa noite a Espírito de vida em seu coração. Onde havia algo sendo destruído na sua vida, eu estou liberando palavras que vão tocar a sua vida para levantar e erguer aquilo que estava paralisado, para ressuscitar aquilo que estava morto. Isaías capítulo 60, verso 1. Isaías capítulo 60, verso 1, a Bíblia diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Você pode olhar para a sua própria vida e talvez isso não lhe estimule muito, né? Mas a Bíblia está aqui nos falando sobre algo que Deus está fazendo agora. A Bíblia está falando dos dias de agora, está falando hoje para mim e para você. Levante-se, não fique acomodado, não fique acuado, não fique recuando, porque existe algo que Deus está fazendo sobre você agora. Há uma luz resplandecendo sobre a sua vida hoje, há uma luz para você que está aqui agora nesse lugar, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Existe uma luz brilhando agora sobre nós. Essa luz é Cristo Jesus.
E a Bíblia diz que quando a luz de Cristo brilha, as trevas não prevalecem contra ela. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair inspirado por Deus para viver algo diferente na sua vida. Você vai sair daqui inspirado por Deus para provar de coisas maiores. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2 ele diz: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Sabe, irmãos, andar pela fé não é inventar uma história que não existe, não é inventar algo que não está acontecendo. Não, andar pela fé não é desconsiderar o que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia está aqui dizendo, a escuridão cobre os povos. A escuridão cobriu a terra. Mas o texto não termina aqui. E ele vai concluir dizendo: mas, todavia, entretanto, porém, sobre ti. Se você quiser, você pode escrever assim: mais sobre Israel, mais sobre Joana, mais sobre José. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre mim o Senhor está surgindo e a sua glória está pousando sobre a minha vida. Você não precisa aceitar que na sua vida seja como foi na dos outros. Você não precisa viver como se na sua vida fosse ter que ser igual a que foi do outro. Não, meu irmão, você não precisa viver assim, porque há uma promessa de Deus para a sua vida. Sobre os povos pode haver escuridão, sobre os povos pode haver destruição, mas sobre ti não. Sobre ti está brilhando a luz do Senhor. Sobre ti uma promessa de coisa nova, sobre ti há uma promessa de preservação, sobre ti há uma promessa de guarda, sobre ti não, sobre ti vai brilhar a luz do Senhor. Aleluia. Somente a fé pode nos dar essa convicção no nosso coração. Porque se você procurar com os seus olhos naturais, você só vai achar motivo para descrer. Se você procurar, naturalmente falando, uma razão para acreditar, você vai encontrar motivos para não acreditar. Mas, irmão, eu vou dizer algo a você nessa noite. Eu e você podemos viver além do que os meus olhos e os seus olhos podem ver. Existe algo que está acontecendo que o seu olho e o meu olho natural não conseguem ver, mas está acontecendo exatamente agora. Existe algo de Deus que está caindo sobre nós. Existe uma porção divina que está descendo sobre nós. E essa porção vem para nos livrar. Essa porção vem para nos resgatar. Essa porção vem para nos preservar. E, meu irmão, pela fé, eu e você podemos tomar. Pastor, como é que eu tomo isso pela fé? É crendo naquilo que está sendo falado. É crendo, dando crédito àquilo que está sendo pregado, alinhado com a palavra de Deus. Eu gosto de pensar em algumas coisas, na tentativa de explicar, e eu já vi tantas pessoas, como eu posso dizer, privando-se de acreditar, porque a fé nos leva a um campo que os sentimentos não conseguem ir. A fé nos leva ao campo do sobrenatural, onde as nossas emoções não são afetadas, onde os nossos sentidos não conseguem alcançar. Mas, irmão, o mundo está recheado de coisas como essa. Uma vez eu vi alguém falando, né? Eu não vou crer na Bíblia porque foram homens que escreveram. Não foi Deus que escreveu, foram homens. Mas você já parou para pensar que o horóscopo foram homens que escreveram também? E não tem gente que crê no horóscopo? Não é?
Fé você tem e você vai colocar onde você quiser. O problema não é a fé, é onde nós estamos depositando a nossa fé. Tem alguns que querem crer no horóscopo. Você está aqui comigo, irmão? Porque o homem, ele tem fé, ele acredita em coisas que ele não vê. Mas eu e você estamos sendo ensinados por meio da palavra de Deus que nós podemos colocar a nossa fé no lugar certo. Podemos direcionar a nossa fé para o lugar certo. Podemos direcionar a nossa fé para aquilo que Deus está falando para mim e para você. Hebreus capítulo 11. Abra aí comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. O pessoal da mídia puder me ajudar, coloca a versão revista e atualizada para mim, por favor. Aí. Essa é a revista corrigida. Coloca a revista atualizada para mim na tela. Ora, obrigado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Porque se você vê, você não precisa crer. Se você está vendo, a sua fé não precisa entrar em operação. Mas quando você não vê, é aí onde a sua fé começa a operar. É quando você não está vendo, é quando não tem nenhum sinal, é quando não há nenhum indício de que aquilo que você está esperando vai acontecer, é justamente nessa hora que a sua fé começa a entrar em operação. Porque se você consegue alcançar isso com o seu braço, você não precisa de fé, você precisa de esforço. Se o seu salário pode pagar, você não precisa de fé, você precisa de organização. Mas quando você olha e não tem jeito, quando você procura uma nuvem e você não encontra nenhuma, aí a sua fé pode começar a entrar em operação. A fé, põe de novo lá, gente, por favor. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Estudando um pouco sobre fé e estudando um pouco sobre a origem da palavra fé, fé significa confiança, convicção. Mas a palavra fé, traduzida aqui na Bíblia, dos textos antigos, gregos, ela é traduzida a palavra pistis. Mas uma coisa, um detalhe interessante da palavra pistis é que ela significa convicção baseada naquilo que se ouve. Fé é uma convicção baseada naquilo que você está ouvindo. Então, o que isso quer dizer? Quando você ouve coisas ruins, quando você ouve coisas que não acrescentam a você fé, isso vai gerar uma convicção negativa em você. Você já viu aquela pessoa que está vendo o jornal, aí de repente eles anunciam, né? Um novo vírus foi descoberto. E ele tem um potencial pandêmico. A pessoa já fica assustada. Fala-me Deus do céu, como é que vai ser isso agora? A pessoa já começa a fazer os cálculos. Será que a gente vai precisar ficar todo mundo preso de novo? Aquilo foi gerado a partir do quê? Daquilo que ela está ouvindo.
Irmão, você precisa ser cuidadoso com aquilo que você gasta tempo ouvindo. Porque aquilo que você gasta tempo ouvindo está gerando fé em seu coração. Aquilo que você está, a Bíblia chama de inclinar os seus ouvidos, aquilo que você gasta tempo inclinando os seus ouvidos, está gerando fé em seu coração. Se você gasta muito tempo tentando entender como é que vai funcionar a economia do mundo, provavelmente você está um pouco descrente hoje. Porque a economia mundial vai de mal a pior. Mas, pastor, eu preciso ficar sabendo o que está acontecendo. Meu irmão, eu prefiro ficar sem saber o que está acontecendo, mas com meu coração cheio de fé, do que estar sabendo do que está acontecendo no Brasil e no mundo o tempo todo e viver perturbado, com medo, desesperado, sem saber o que é que a gente vai comer amanhã. Porque não é uma questão de informação, irmãos. O diabo não quer lhe informar, ele quer roubar a sua fé. Você sabia que exatamente agora existem pessoas morrendo e amanhã você vai saber de tudo pelos jornais? Agora, eu vou te dizer uma boa notícia. Você sabia que exatamente agora mesmo existem pessoas sendo curadas? Exatamente agora existem pessoas casando? Exatamente agora existem pessoas nascendo cheias de vida, mas você não vai ficar sabendo das coisas boas. Porque o diabo não está preocupado em informar você, não. Ele quer amedrontar você, ele quer roubar a sua fé. Mas se você se concentrar na palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, ao invés de abrir o jornal no primeiro momento da manhã, se você for ter comunhão com o Espírito Santo, ao invés de abrir a sua rede social pela manhã, você vai se encher primeiro da informação divina, e a informação divina é essa: as trevas podem estar cobrindo a terra, mas sobre você brilha a luz do Altíssimo. A informação do céu para mim e para você é aquela: pode até 1000 estar sofrendo do teu lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. A questão é para onde eu e você vamos inclinar os nossos ouvidos. Para onde eu e você vamos dedicar o nosso tempo, meu irmão. Porque você não vai ficar cheio de fé, dormindo e acordando. Apenas. Mas a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. E não é ouvir qualquer coisa. A fé não vem por ouvir uma canção bonita ou bem tocada. A fé vem pelo ouvir uma canção que cante a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir um discurso motivacional. Glória a Deus pelos discursos motivacionais, mas aquilo não gera fé. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. E você pode me perguntar: pastor, qual é a palavra de Cristo para mim? A palavra de Cristo para você existe cura para você nessa noite, existe restauração para a sua vida nessa noite. Ele disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a palavra de Cristo para você nessa noite, meu irmão. O Senhor não trouxe você aqui apenas para você passar o seu tempo. Ele trouxe você aqui para revitalizar coisas em sua vida. Ele trouxe você aqui para abrir os seus olhos espirituais. Ele trouxe você aqui para resplandecer a luz dele sobre você mais uma vez. Porque ele tem algo grande a fazer na tua vida. Ele quer fazer algo poderoso na sua história. E pela fé você vai viver tudo que Deus já projetou para a sua vida. É nisso que nós cremos. E é nisso que nós estamos apegados. Aleluia.
Eu vou te dizer, meu irmão, viver pela fé não é privilégio de ministro. Viver pela fé não é privilégio de pregadores. Eu vou dizer para você, com toda sinceridade, tem gente que anda pela fé mais do que muito pregador. Tem gente que nunca pegou no microfone, nunca subiu num púlpito, mas anda pela fé mais do que muito pregador. Aleluia. E você é um candidato a viver pela fé e a provar de tudo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não permita que as circunstâncias falem mais alto do que a sua fé. Não permita que os problemas falem mais alto com você do que a sua fé. Encha o seu coração da palavra de Deus. Encha o seu coração das verdades divinas. E você vai falar para os problemas. E você vai falar contra as adversidades. E elas vão ter que recuar diante daquilo que você falar com um coração cheio de fé. Em Romanos está escrito que a fé está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. É a palavra da fé que temos anunciado. Mais uma vez, Hebreus 11:1, por favor. Ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Na versão revista e corrigida, ele diz: a fé é o firme fundamento. Essa expressão firme fundamento, ela é muito interessante, porque ela vem de uma palavra também dos textos antigos, que significa título de propriedade. Então, a gente poderia ler mais ou menos assim: a fé é o título de propriedade daquilo que eu não vejo. Eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo sobre título de propriedade. Um título de propriedade, ele é um documento legal que dá àquela pessoa a propriedade daquilo que o título nomeia. Por exemplo, você tem uma casa, mas você só tem a casa se você tem a escritura dela. Não é verdade? A escritura da casa é o que nós chamamos de título de propriedade. Então, quem é o dono da casa? É quem tem o título de propriedade dela. Seu nome está registrado lá. Agora veja, eu moro de aluguel. Eu sou o dono da casa? Exatamente. Só é o dono quem está registrado no título de propriedade. Quem tá usando nem sempre é o dono. Pastor, não estou entendendo. Eu vou dizer para você o que isso quer dizer. A fé é o título de propriedade. Isto é, pela fé, você é o proprietário das coisas que Deus prometeu a você. Pela fé, é a garantia, é o título de propriedade que você tem de que aquilo é seu. O que foi que Deus lhe prometeu? O que é que Cristo Jesus prometeu a você? Ele disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e tenha vida abundante. A fé é o título de propriedade que dá a você o direito de usufruir. A vida abundante é minha, me pertence. A fé é o título de propriedade. Mas a pergunta é: você está usufruindo, você está na posse ou só tem a propriedade? Porque às vezes você é o dono, mas você não está usando. Você é até o dono, mas você não está usufruindo. Nós somos donos de tantas coisas, mas não estamos usufruindo delas. Você não precisa continuar vivendo assim, irmão.
Você não precisa continuar sofrendo assim. Deus colocou algo em seu coração, a fé, que vai permitir você viver algo diferente, que vai permitir você provar de algo diferente. Eu vou lhe dar mais uma boa notícia. Se o proprietário estiver insatisfeito com o inquilino, o que é que ele pode fazer? Deixa lá, porque ele agora está morando na casa? Não, se o proprietário estiver insatisfeito com o inquilino, e ele tem o título de propriedade, ele pode fazer algo que a gente chama de despejo. Ele entra com uma ação chamada ação de despejo, ainda é assim, doutor? É ação de despejo ainda? Faz um tempinho, né, que eu não brinco com essas coisas mais. E o possuidor daquele bem, ele é obrigado a se retirar. Porque ele não é o dono. Ele está usando do que não pertence a ele. É por isso que nós temos que viver pela fé, irmãos. Porque por meio da fé, nós vamos tirar todos os inquilinos desejados da nossa vida. Tudo que o diabo tentou colocar na minha vida e na sua vida que não nos pertence. Todo intruso na nossa casa e na nossa vida, nós podemos bater o pé e dizer: você não vai ficar. Eu não pertenço mais a você. Eu creio na palavra do Senhor. Doença, eu não te aceito. Enfermidade, eu rejeito você da minha vida. Eu e você podemos colocar para fora todos esses inquilinos indesejados e dizer: pobreza, você não vai mais prevalecer na minha vida, você não vai mais prevalecer nos meus negócios, eu te rejeito e eu te mando embora em nome de Jesus. Aleluia! Somente pela fé você pode fazer essas coisas. Somente pela fé você vai ter essa autoridade. Porque a fé é o título de propriedade. É a garantia que você precisa para bater a porta na cara do diabo, para bater a porta na cara da doença, para dizer a essa circunstância: você não vai prosperar mais sobre a minha vida. Aleluia. Desde o começo desse mês, eu tenho, se eu posso dizer assim, eu tenho me preparado para passos cada vez mais ousados de fé. Sabe, irmãos, eu entendi, Deus não nos quer parados, Deus não nos quer estáticos, Deus não quer a gente silenciado diante das circunstâncias. Mas eu não vou simplesmente abrir a minha boca para falar qualquer coisa. Eu preciso me encher de fé para da minha boca sair a palavra certa na hora certa. Eu não vou ficar apenas assistindo e vendo as circunstâncias determinarem para onde a gente vai ou o que a gente vai fazer. Mas por meio da minha fé, eu vou começar a profetizar aquilo que eu quero viver na minha vida e nos meus próximos dias. E meu irmão, eu vou te dizer, Deus está nos chamando para passos cada vez maiores. Deus está nos convidando a nós mergulharmos na fé, a nós profetizarmos aquilo que nós vamos viver, e nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Nós não vamos ficar presos no passado, nós não vamos ficar com medo de avançar, porque o Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que abrirá novas portas, que derrubará gigantes maiores e nos colocará naquele lugar que Ele já preparou para nós. Sabe, irmãos, eu não tenho expectativa de coisas ruins, eu não tenho expectativa de que as coisas vão diminuir, eu não tenho expectativa de que as coisas vão dar errado, porque eu estou servindo a Deus e a minha confiança é no Deus de Israel. Por isso eu creio, amanhã nós estaremos melhores, no próximo ano nós estaremos cada vez maiores, porque é Deus quem está nos levantando, é Deus quem está nos sustentando. Pastor, mas como é que vai ser? Eu não sei. Eu só sei que vai ser melhor.
Mas pastor, como é que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que Deus já está lá no nosso futuro, preparando todas as coisas, providenciando o cordeiro para ser sacrificado. Eu só sei que Deus está lá cuidando de nós. Eu só sei que nessa caminhada eu e você não estaremos sozinhos, mas o próprio Deus é a nossa força, é o nosso escudo. Há um texto no livro de Salmos que inspirou algumas canções. E o texto diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, está chegando o tempo onde as muletas não vão mais sustentar a nossa vida. Se você não lembra o que é muleta, muleta é aquele objeto que as pessoas com alguma deficiência se apoiam para poder caminhar. Está chegando o tempo onde as muletas não vão poder nos sustentar mais. Nós vamos ter que largar as muletas e voltar a contemplar e a olhar diretamente para Ele. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Está chegando, meus irmãos. Aleluia. Pela fé, nós viveremos tudo que Deus um dia já nos prometeu. Pela fé, nós viveremos tudo que Deus já nos prometeu. Deus não se esqueceu das promessas que fez a você. Deus não está esquecido do que Ele prometeu a você. Deus não se esqueceu de nenhuma palavra que foi lançada sobre a sua vida. E Deus não desistiu de nenhuma delas. Todas elas estão de pé e vivas diante de Deus. Agora é eu e você quem vamos pegar essas promessas e dizer: eu creio que vai acontecer na minha vida. Eu creio que nenhuma das tuas promessas ficarão para trás na minha vida. Eu vou viver tudo que o Senhor já prometeu para mim. Eu vou desfrutar de tudo que um dia já foi liberado da sua parte para a minha vida. Ah, pastor, mas eu já tentei tantas vezes, eu já tenho tanto tempo tentando. Meu irmão, acabou esse tempo, esquece o que ficou para trás, volta a olhar para frente, volta a olhar para Cristo, deixa a tua fé ser avivada mais uma vez, porque Deus não desistiu de cumprir sobre a sua vida tudo que Ele já prometeu. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, e nem qual foi a expectativa que havia em você para aquilo que Deus estava para fazer nessa noite. Mas eu posso dizer para você uma coisa: o Senhor está nos preparando como igreja para vivermos coisas maiores. O Senhor está nos preparando como igreja para nós vivermos coisas maiores. Sabe qual é a minha expectativa, irmãos? Existe milagre virando a esquina. Tem milagre virando a nossa esquina, irmão. E a nossa fé vai se encontrar com esse milagre. Pastor, mas eu não estou vendo nenhum sinal. Esse é o campo da fé. É quando parece que não tem nada acontecendo, Deus está trabalhando. É quando parece que não tem nada acontecendo, Deus está trabalhando. A Bíblia diz: enquanto você dorme,
Você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando em seu favor. Quando você dorme crendo, enquanto você dorme, Deus está trabalhando em teu favor. Mas Senhor, como é que vai ser isso? Como vai ser? Como se dará? Eu já tentei muitas vezes tentar descobrir como seria. Nunca deu certo. Vou dizer isso de novo a você, para ajudar você. Eu já tentei muitas vezes descobrir como seria. Nunca foi do jeito que eu pensei. Precisando de provisão financeira, eu orava perto de irmãos mais abastados financeiramente. Precisando de alguma coisa, eu sempre pensava, acho que Deus vai fazer assim, acho que Deus vai fazer assado. Nunca foi do jeito que eu pensei. Mas Deus, quando eu criei, sempre fez algo na minha vida. E às vezes Ele usou situações inesperadas. Pare de se preocupar sobre como vai ser. Como vai ser não é tua responsabilidade. A tua parte é acreditar. Porque Ele pode fazer com um sopro, mas Ele pode fazer com um pouco de lama. Porque Ele pode fazer liberando uma palavra, como Ele pode fazer pedindo alguém para impor a mão sobre você. Como vai ser, eu não sei. O que eu sei é que nós só precisamos crer e acreditar. Existe uma revolta santa no meu coração contra doenças e enfermidades. Existe uma revolta no meu coração, meu irmão, contra doenças e enfermidades. Toda doença e enfermidade é um instrumento do mal para causar prejuízo na nossa vida. Por isso eu quero nessa noite orar junto com você. Ou há uma revolta santa em meu coração, meu irmão. Não precisamos viver doentes. Não precisamos viver uma vida adoecidos. Não precisamos viver adoentados. Por isso, se você crê em cura assim como eu, e você está com alguma doença, alguma enfermidade no seu corpo, eu quero convidar você a colocar a mão no seu